Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 1. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 de seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazer as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar, ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e de seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios, os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Porém, eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. E a quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, seu coração se tornou arrogante, endurecido por causa do orgulho. E ele foi disposto do seu trono real, despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens, e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer o capim como os bois, e o seu corpo se molhava como um orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhastes, embora soubesse de tudo. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvastes os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificastes o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos.
Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 72 anos. Amém. Leitura longa, né? 30 versículos, mas eu fiz questão de ler os 30 versículos hoje, né? Nem sempre a gente lê todos. Por um motivo, veja bem. Como a gente estava conversando, o livro de Daniel, ele é um livro um pouco diferente, porque ele é meio que em duas partes, né? Então, a primeira parte são narrativas da vida de Daniel. E a partir do capítulo 7, ele começa a falar sobre visões, né? Visões que ele tem, muito relacionadas ao Apocalipse. Podem ter aplicações para os dias de hoje também, para o dia a dia, mas o livro dá uma guinada para um outro sentido. Por que isso é importante? Veja bem, esse livro, originalmente, ele foi escrito, ele surgiu, na forma final dele, em algumas comunidades judaicas que eram pós o exílio. Ou seja, tudo que a gente lê aqui, Daniel estava na Babilônia, estava exilado, ele estava morando na Babilônia, uma cidade completamente diferente de Israel, com a própria cultura, os próprios deuses, tudo. E o desafio de Daniel, como a gente tem visto, é o quê? Era viver nessa cidade sem ser assimilado por ela, sem ser engolido por ela. Mas, ao mesmo tempo, tentar viver de forma relevante, tentar viver de uma forma que tanto a cidade prosperasse, quanto o próprio Deus prosperasse. Deus se tornasse conhecido na Babilônia. Nabucodonosor, que na época era a pessoa mais poderosa do mundo, e provavelmente foi um dos 10 homens mais poderosos da história do mundo por completo. A gente viu no capítulo 4 que ele se rendeu, finalmente se rendeu. Usado ali, a vida de Daniel foi usada para que isso acontecesse na vida de alguém extremamente poderoso. Então, esse desafio que acontecia na vida de Daniel, com certeza era algo diário. Daniel foi para a Babilônia jovem, ele tinha, alguns comentaristas falam 16, 17, alguns falam que ele tinha até menos do que isso. Quando a gente lê aqui no capítulo 5, Daniel já está com mais ou menos 80 anos. Passou a vida de Daniel. Aí você fala assim, só aconteceram umas 3, 4 coisas importantes então na vida dele, porque só tem 3, 4 histórias. Tem uma ali no capítulo 1, tem uma no capítulo 2, no capítulo 3 nem é sobre ele, no capítulo 3 é sobre os amigos dele, no 4 ele volta a aparecer. Não é assim a nossa vida também, de certa forma? Os momentos de tensão, aqueles momentos de tensão maior, de pressão maior que acontecem na nossa vida, não acontecem diariamente, são pontos que acontecem nas nossas vidas. A gente olha para trás e enxerga, às vezes, esses eventos que acontecem nas nossas vidas. E a ideia do livro de Daniel era exatamente trazer conforto para as pessoas que estavam ali pós o exílio, porque elas estavam sem rei, elas estavam sem governo, elas estavam, apesar de não mais exiladas, completamente deixadas, sem nada, a cidade destruída, o templo destruído. Elas precisavam de um conforto, de saber que Deus age nos momentos de tensão. O livro de Daniel, ele é um livro para trazer para você um vigor, para trazer você um bálsamo, para lembrar você que o Deus que a gente crê é um Deus poderoso. Ele é um Deus que age, e age especialmente nesses momentos de tensão. Esses momentos de maior pressão que acontecem na nossa vida, é neles que Deus se faz mais presente na vida do crente. É nesse momento em que o crente realmente mostra ali algo diferente. Algum momento em que, por exemplo, qualquer pessoa se desesperaria, o crente consegue ficar firme, ficar estável. Por quê? Porque a fé que ele tem num Deus soberano sobre todas as coisas o sustenta. E o mundo muitas vezes olha para isso e não consegue entender. Esse é o contexto de Daniel. As pessoas que liam Daniel lá originalmente, elas liam Daniel buscando isso. E quando nós lemos histórias como essa aqui de Belsazar, a gente às vezes pode enxergar
uma história apenas de Deus trazendo justiça, Deus trazendo ali a ira dele porque ele foi profanado e Belsazar foi destruído. Tudo isso é verdade, mas o intuito do livro para o leitor original era esse, era trazer um bálsamo, era trazer algo que lembrasse, não, o meu Deus, quando a coisa aperta, ele está comigo. Quando tem uma fornalha, quando semana que vem ou daqui a algumas semanas vai ter uma cova cheia de leões, Deus vai estar lá nesses momentos, esses pontos de pressão. Veja bem, esse capítulo 5 aqui, que nós lemos hoje, ele é motivo de muita disputa, ele foi motivo, na verdade, de muita disputa durante muitos anos. Isso é algo muito interessante. Veja bem, a história diz, os historiadores, fontes extras bíblicas, elas sempre disseram que o último rei da Babilônia foi um rei chamado Nabonido. Mas de acordo aqui com Daniel, o último rei da Babilônia foi Belsazar, como a gente acabou de ler. Então isso era um motivo de muitos críticos falarem que não dava para a gente confiar não só no capítulo 5, como em Daniel todo e como a Bíblia toda, né? A pessoa já acha ali um erro, alguma coisa, ela quer achar uma contradição para invalidar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é tão maravilhosa, ela é tão perfeita, que em 1850, há 200 anos quase atrás, percebe? Não é muito tempo atrás, não, há uns 200 anos atrás só, um arqueólogo lá do Museu de Londres estava fazendo umas escavações lá na região onde era a Babilônia. E tinha uma torre, quando você lê a respeito, você vê que era uma torre quadrada, como se fosse esse piso aqui no nosso chão. E quando ele estava escavando o último andar dessa torre, quando eles começaram a mexer lá, tinham 4 tijolos, assim, um em cada canto. E eles começaram a mexer e tal, e eles acharam 4 cilindros, assim, 4 barrilzinhos. E dentro desses barris tinha ali algumas inscrições nas línguas dos babilônicos. Isso data, assim, de 2.300 anos atrás, tipo, muito, muito tempo atrás. Estava na língua deles. E quando eles foram ler aquilo ali, que ninguém tinha relado nem lido, fazia 2.300 anos, estava escrito ali o quê? Que o último rei da Babilônia tinha sido Nabonido. Só que Nabonido tinha um filho que chamava Belsazar. E teve um período da história em que ele precisou fazer uma viagem, ele saiu da Babilônia. E aí Belsazar ficou como rei. A palavra de Deus, então, na verdade, estava mais correta. Daniel estava mais correto do que todos os outros historiadores. Isso é fantástico. E isso não só traz para a gente essa admiração pela perfeição mesmo, pela inerrância da palavra de Deus, como mostra para a gente algo que às vezes nos escapa um pouco. Essas histórias que a gente leram aqui são coisas reais que aconteceram com pessoas reais, pessoas igual a eu e você. A gente vive num tempo em que se não tiver uma imagem, se não tiver uma foto, é porque não aconteceu. É quase assim. Se não tiver uma foto, se não tiver um áudio que seja, não aconteceu. Mas nesse tempo, o que eles tinham para registrar era isso. Essas histórias, isso que a gente lê, o mesmo Deus que atuava ali na vida de Daniel, que atuava aqui na história do Antigo Testamento, é o mesmo Deus que a gente crê. O poder dele não diminuiu nem uma vírgula. Ele é o mesmo Deus. Então, quando o povo ali lia as histórias de Daniel para buscar esse refúgio, para se encorajar para as lutas cotidianas, para que eventualmente quando tivesse um dia de mais pressão, um ponto de alguma coisa que trouxesse mais tensão, eles pudessem estar firmes, isso é o mesmo para nós. Essas histórias que a gente tem trabalhado, que a gente tem estudado semana a semana, elas têm que servir para nós para isso, como narrativas que nos ajudam em momentos difíceis da nossa vida. E isso traz convicção para nós, irmãos, que isso aqui tudo aconteceu, isso tudo é verdade, são pessoas reais. Isso não é só uma fábula, não é só algo que foi inventado ou criado por alguém. Isso foi real, isso aconteceu na vida de pessoas reais. E para a gente entender ainda melhor o capítulo 5 hoje, a gente tem que entender ainda mais profundamente como que o povo ali que lia essas histórias interpretava isso aqui que estava acontecendo. E para isso, um pouco de contexto vai mudar completamente a nossa perspectiva desse capítulo aqui. Veja bem, existem algumas histórias que a gente lê, porque aqui está escrito de uma forma narrativa. Você vê claramente que é uma história, que é uma narrativa. Não é só um relato, um documento histórico como a gente vê nos evangelhos. E muitas vezes quando a gente lê uma história, quando a gente assiste um filme, às vezes quando chega no final da história,
isso muda completamente a visão que a gente tem de talvez outras cenas ou outras coisas que aconteceram durante o filme. Vocês já passaram por isso? Tem uma história que eu trabalho lá na escola, de um autor que chama Henry, ou Henry, e a história chama Garota. E a história começa com um personagem que chama Hartley, e a história se passa ali por volta do começo dos anos ali 1900, finalzinho dos anos 1800, e a história começa com esse Hartley contratando um detetive. Ele contrata um detetive, um investigador, e ele precisa do endereço de uma mulher. E esse detetive vai lá e consegue para ele o endereço dessa mulher. E ele fala, você quer que eu siga ela? Você quer que eu vá atrás dela? Ele fala, não, eu só precisava do endereço mesmo, tá tudo bem. Aí ele pega o endereço, vai até a casa lá. Essa personagem se chama Vivian. E quando ele chega lá, que ele encontra ela, ele fala, Vivian, por que você sumiu? Deu o que fazer para eu encontrar você? Você desaparece, muda assim, do nada. Como é que faz? Ela assim, ela inventa algumas desculpas e tal, mas foi tudo muito rápido, eu me mudei. Ele fala, não, mas você tem que ir lá para casa, você tem que ir lá morar com a gente. Você não vai aceitar a proposta que eu te fiz? E ela retruca para ele, não, eu estava pensando na proposta que você me fez e eu sei que tem muitas vantagens, tudo que você está me oferecendo, mas eu fui criada na cidade, eu não vou conseguir morar no campo, eu não vou conseguir morar lá na roça. Ele fala, não se preocupa com isso, você vai poder vir para a cidade quando você quiser, você vai poder sair com seus amigos, você vai poder ir ao cinema, você vai poder fazer o que você quiser. O dia que você quiser, sempre que você quiser, você pode ir lá. E ela fica um pouco insegura de aceitar a oferta dele, ele começa a ficar desconfiado, ele pergunta para ela assim, Vivian, tem alguma outra pessoa? Você está envolvido com alguma outra pessoa? Ela fala, sim, tem uma outra pessoa que está me procurando, mas eu não respondi nada ainda. E ele fala, Vivian, não, você tem que ser minha, você vai lá morar comigo, não tem como, você tem que aceitar minha proposta. Ninguém vai tratar você melhor do que eu vou te tratar. E aí ela fala, mas você acha que tem como eu aceitar a sua proposta enquanto a Heloise ainda está lá morando com vocês? De repente surge essa nova personagem. E aí ele assume, realmente fala, não tem como, mas a Heloise vai embora. Se você disser que você aceita a minha proposta, ela vai embora e você já pode ir amanhã lá para casa. Ela falou, ok, então se for nesses termos eu aceito. Nisso a história, ele volta para casa, pensando, ele fala, nossa, finalmente isso tudo deu certo. Desde a primeira vez que ele conheceu ela no jantar lá na casa dos vizinhos dele, ele não esquecia dela. E quando ele chega na casa dele, a gente é apresentado para duas novas personagens. Uma mais jovem e uma mais velha. E quando ele chega em casa, o leitor da história começa a entender que a mulher mais jovem é a esposa dele. E aí ela diz assim para ele, meu bem, onde você estava o dia todo? Minha mãe veio aqui em casa e, para variar, não tem nada para a gente comer aqui em casa. E aí ele chega perto dela e cochicha no ouvido dela alguma coisa. E de repente essa mulher fica em êxtase, muito feliz, abraça ele, beija ele, chama a mãe dela e fala, mãe, você não acredita, a Vivian vai vir ser a nossa cozinheira, finalmente ela vai vir cozinhar e trabalhar pra gente. A gente vai poder mandar a Heloise embora agora. A Milena entendeu, porque ela sorriu. Vocês entenderam a história? A forma como ele escreve o tempo todo dá uma impressão de que era um triângulo amoroso ou alguma coisa assim, e ele só queria contratar uma cozinheira. A menina sumiu, mudou de emprego. Ele fala que, nossa, desde aquela vez que eu te vi naquele jantar, nunca mais esqueci, mas o que era isso? Era só porque ela cozinhou tão bem que ele nunca mais esqueceu. Às vezes uma informação que vem no final, se você voltar e ler de novo, muda toda a sua perspectiva sobre a história. O que acontece aqui em Daniel 5 é exatamente isso. O último versículo, na verdade, é o versículo mais importante. Você tem que ler o capítulo todo à luz do último versículo. No último versículo de Daniel 5, e por isso eu fiz questão de ler a história toda hoje, fala o seguinte, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 72 anos. Naquela mesma noite ele morreu. Aí você fala, nossa, então Deus deu um jeito.
A pessoa que lia Daniel no início, ele já tinha essa informação, porque ele estava mais perto ali da história. A Babilônia estava prestes a ser invadida. A Babilônia estava sendo acuada, estava sendo cercada. Esse cara aqui que invadiu, ele já estava numa empreitada ali militar há muito tempo. A Babilônia estava cercada, prestes a ruir, prestes a ser invadida. Mas quando a gente começa a ler ali no versículo 1 do capítulo 5, simplesmente fala que o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 de seus servos. Não, nada demais, estava dando uma festa. Mas quando você entende a loucura do que está acontecendo aqui, você só entende a loucura quando você vê o contexto, que é o quê? Eles estavam prestes a ser invadidos, estavam prestes a ser dominados, e qual foi a brilhante ideia de quem estava ali governando a cidade? Vamos dar uma festa. Então aqui só tem duas opções. Ou o Belsazar, ele não sabia do perigo que ele estava correndo, ou ele estava tentando ignorar o perigo que ele estava correndo. Então, quando os israelitas estavam lendo essa história aqui, quando ela foi trazida para eles logo depois do exílio, eles começavam lendo aqui o capítulo 5, dando risada. Com certeza dava um sorriso na cara deles, tipo assim, esse rei aqui, como pode? Prestes a ser invadido, a brilhante ideia dele é dar uma festa. A loucura dele é dar uma festa. O mundo que a gente vive hoje é muito semelhante a esse contexto. Quando a gente olha hoje para o mundo, nós que vivemos num mundo que não crê no mesmo Deus que nós cremos, o mundo ali fora, ele está festejando, ele está dando festa. O mundo está buscando o prazer no vinho, se embebedar, trazendo mais para os outros. E não só no alcoolismo, mas em todas as outras coisas que podem trazer aqui um prazer momentâneo, sucesso, a nossa carreira, dinheiro, às vezes filhos, coisas que nós sabemos que são todas bênçãos quando são em si mesmo coisas boas, mas que quando tomam o primeiro lugar no nosso coração, elas se tornam ídolos, se tornam os ídolos do nosso coração. E as pessoas têm vivido para esses ídolos. Essa é a nossa realidade. Nada é mais assim, um retrato do nosso contexto de hoje do que Belsazar dando uma festa. Espiritualmente falando, o que a gente vê hoje quando a gente olha nas ruas são zumbis espirituais. O que é um zumbi? Parece que ele está vivo, mas ele está morto. Um zumbi dentro da ficção é isso. Espiritualmente, irmãos, quando a gente olha para o nosso contexto, para a nossa cidade, para o nosso país, o que a gente enxerga? Espiritualmente são pessoas que estavam mortas e estão andando. Glória a Deus, porque nós já não estamos mais nessa situação. Contudo, o texto é muito interessante que ele fala não apenas do vinho, não apenas desses prazeres carnais mais latentes, que todos nós sabemos, esses vícios que devemos fugir, mas também mostra que eles estavam ali adorando os deuses deles em uma religiosidade totalmente rasa. Uma religiosidade ali dos deuses de madeira, os deuses de ferro, os deuses da prata. O que nós cremos está no meio disso tudo. Nós não somos dos céticos e dos materialistas que acham que tudo que existe é só esse mundo aqui mesmo, vamos aproveitar o que dá para aproveitar agora, que depois morreu, é isso, acabou. E nós não somos daqueles também que tem essa religiosidade oca, esse moralismo de querer buscar a nossa salvação pelas nossas próprias forças, de achar que se eu tiver uma vida muito boa, se eu for uma pessoa muito moral, se eu fizer tudo certo, eu vou conseguir fazer uma troca ali com Deus e eu vou finalmente conseguir ter a minha salvação ali por Deus, até porque eu mereço. Eu estou aqui honrando os deuses de prata, os deuses de ouro, os deuses de ferro, sou uma pessoa muito boa, Deus vai ter que me dar a salvação, porque no final das contas eu mereço. O Evangelho não é isso. O Evangelho, ele te dá essa humildade de saber que você jamais vai conseguir alcançar a sua salvação por conta própria. E ao mesmo tempo, ele te dá uma ousadia de saber que o próprio Deus veio até a terra para morrer por você. Ele amou tanto você que ele não só morreu por você, mas ele viveu uma vida perfeita por você. E agora, quando Deus olha para você, ele enxerga essa vida perfeita de Jesus. Ele enxerga o sacrifício de Jesus. Isso te dá uma confiança de conseguir levantar da cama todo dia. Porque se você for achar que depende de você para você ser salvo, você não levanta da cama nenhum dia da sua vida. Porque você sabe muito bem, se você for viver uma vida
que não é hipócrita e que realmente fala, não, eu vou buscar a minha salvação por minha conta própria, sendo uma pessoa boa, etc, etc. Você não levanta da sua cama todo dia de medo. Você não sai do seu quarto. Essa pessoa realmente leva a sério esse estilo de vida. Mas graças a Deus, porque o que nós cremos não é nenhum lado, nem o outro. Graças a Deus pelo Evangelho. Graças a Deus por Jesus, que se desfez de toda a glória dele para morrer em nosso lugar. Não ficou morto, ressuscitou. E a glória dele será a nossa glória também. Então, o retrato aqui de Belsazar mostra o nosso mundo. E o mundo, em geral, é assim. Ele está vivendo como se Deus fosse só uma ideia mesmo. Algo muito bom, algo que de vez em quando a gente lembra dele. Às vezes de domingo a domingo, às vezes de 15 em 15 dias, às vezes nos feriados, mas Deus está lá. Ou às vezes quando a coisa aperta um pouco mais. Momentos de tensão, lembra? Será que Belsazar sentiu opressão? Quando a mão apareceu e escreveu na parede? Se você ler comigo o versículo 6, fala que o rosto dele ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Quando Deus se tornou real para ele, quando a situação apertou, Belsazar teve medo e não temor. Deve ser o Arthur. Quando a coisa apertou, quando ficou difícil, Belsazar não teve temor de Deus. Belsazar teve medo de Deus. O joelho dele tremeu, a cara dele ficou pálida. No versículo 7 fala que ele saiu aos gritos, desesperado. Irmãos, o desespero, ele é algo que fala muito sobre nós. Se você quer se conhecer um pouco melhor, se você quer entender um pouco mais como está o seu coração, se você quer entender como está aí a posição das coisas na sua vida, não observa a tristeza, não observa, assim, às vezes, uma preocupação. A gente passa por isso, o cristão passa por isso, observa o desespero. Se você se desespera quando você perde alguma coisa, se você se desespera quando algo era tão precioso para você e de repente você não tem isso mais, isso é o seu Deus. E é isso que você está servindo. O desespero fala muito sobre quem nós realmente somos. E aqui aconteceu o que com Belsazar? Ele se desesperou completamente. Ele de repente percebeu. Ele de repente viu ali que Belsazar conhecia sobre o Deus de Israel. Ele era neto de Nabucodonosor, bisneto, alguma coisa assim. Ele era parente de Nabucodonosor. Ele conhecia do Deus de Israel. Ele sabia muito bem que ele tinha conhecido. Ele só conhecia de um conhecimento intelectual, superficial, não de um conhecimento de realmente viver. Como Nabucodonosor passou ali e viveu depois e conheceu realmente a glória, o amor de Deus. Quando a coisa aperta, a gente procura sabedoria, a gente procura conselho, a gente procura entender melhor as coisas, não é? A gente procura se resolver. A gente vai procurar conselho para alguém, vai procurar sabedoria. Belsazar, coitado, mais um erro. Mas que o erro dele sirva para nos ensinar. Essa é a ideia, que o erro dele sirva para nos ensinar. Onde ele foi buscar a sabedoria primeiro? No mundo. Ele foi buscar a sabedoria no mundo. Isso em Daniel acontece quase em todo o capítulo. Os reis, acontecem algumas coisas com os reis, algum momento de tensão, algum problema, onde que ele vai buscar a sabedoria? Sempre no mundo primeiro. Sempre nos sábios lá, na astrologia. Como que a gente traz isso para o nosso tempo? Sempre que a gente tem um problema, onde a gente vai buscar a primeira solução? A gente vai buscar primeiro no dinheiro, a gente vai buscar primeiro na psicologia, a gente vai buscar primeiro nos coaches, a gente vai buscar primeiro nos livros de autoajuda. Todas essas coisas podem ser úteis em seus contextos, nenhuma delas é ruim porque é ruim, mas se você colocar elas primeiro do que Deus, você já buscou errado. É incrível como às vezes Deus, ele é o nosso último recurso. A gente só corre para Deus como último recurso. Belsazar aqui correu para Deus como último recurso. E só correu porque a mãe veio falar para correr. Se dependesse dele, ele continuava lá batendo os joelhos, louco, sem saber o que fazer. Buscar a sabedoria de Deus deve ser algo que a gente tem que fazer sempre com prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e as outras coisas serão acrescentadas. Temos que buscar primeiro a sabedoria que vem do alto. Em quem se encerra toda a sabedoria? Colossenses 2, versículo 3. Colossenses 2, 3 diz assim: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele quem? Quem que o texto de Colossenses está falando? Está falando de Jesus. Mas o que isso quer dizer? O que quer dizer isso de maneira prática? Assim, o que quer dizer isso? Que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. O que isso quer dizer? Como é que isso se aplica para a gente de uma maneira realmente real? Daniel vem com a resposta, de certa forma. Quando a gente lê Daniel dando a interpretação do rei do que o que foi escrito na parede significava, ele menciona Nabucodonosor. Ele menciona toda a história de Nabucodonosor que a gente viu no capítulo 4. Ele era um homem de poder. Quem ele queria matar, ele matava. Quem ele queria poupar, ele poupava. Ele fazia o que ele queria. Deus deu esse poder para ele. Mas, para que ele soubesse que o Deus Altíssimo dominava sobre todos os reinos, Deus precisou humilhar Nabucodonosor. Precisou mostrar para ele de uma vez por todas ali que os ídolos do coração dele tinham que ser esmagados. E no versículo 22, Daniel coloca um mas. Então ele falou tudo que Nabucodonosor fez, tudo que ele podia fazer, e tudo que aconteceu com ele, como no final deu certo, digamos assim. E aí ele vem, mas, como quem diz, você está fazendo tudo o contrário. Mas, tu, Belsazar, tu, apontou bem para ele, né? Embora soubesse disso tudo, ao contrário, você se exaltou. Ele diz assim para Belsazar: você não se humilhou. Você não se humilhou. O que é isso? O que é você se humilhar? É você se prostrar no chão? É você se... O que é você se humilhar diante da sabedoria de Deus? O que é você se humilhar diante realmente da soberania de Deus na sua vida? O que é você pegar esse Deus aqui, que domina sobre tudo, sobre todos, e que nele, Jesus, está escondida a sabedoria? Daniel está falando assim, ó, se você tivesse se humilhado, tinha dado tudo certo. De maneira prática para nós, nessa manhã aqui, o que seria isso? Basicamente seria responder duas perguntas. Duas perguntas difíceis, duas perguntas um pouco duras, mas duas perguntas que são essenciais para a gente realmente entender se nós estamos nos colocando como Nabucodonosor ali nos humilhando, ou como Belsazar querendo nos exaltar, profanando as coisas de Deus. Em outras palavras, nós estamos usando só a Deus, como Belsazar usou ali os utensílios para ele, quando nós estamos realmente nos humilhando e colocando Deus como o Altíssimo que domina sobre tudo, como Nabucodonosor veio a conhecer. Eu vou ler para vocês para não ter perigo de eu perguntar errado. Nós estamos dispostos a fazer, seja lá o que Deus disser na sua palavra, em qualquer área da nossa vida, quer a gente concorde ou não? Vou perguntar de novo. Nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa, seja lá o que Deus disser, em qualquer área da nossa vida, quer a gente concorde ou não? Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, se a Bíblia não te desafia em nada, você está lendo errado. A Bíblia tem que te desafiar em alguma coisa. Senão você está só criando ali o seu próprio Deus também. Ah, não, essa parte aqui está tudo bem, essa parte eu concordo, agora essa aqui acho que dá para a gente dar uma remediada em algumas coisas. A gente está disposto a fazer, seja lá o que for que a palavra de Deus disser, quer a gente concorde ou não com ela. Se a sua resposta for sim, você está se humilhando. Isso é se humilhar diante de Deus. Outra pergunta, nós estamos dispostos a aceitar qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa que Deus enviar na nossa vida, entendendo ou não entendendo o que está acontecendo?
Nós estamos dispostos a encarar qualquer coisa que Deus mandar para a nossa vida, entendendo ou não entendendo. Porque Deus promete que Ele sempre vai estar conosco. Mas Ele nunca prometeu que a gente ia sempre entender tudo que está acontecendo. E se você diz não, independentemente do que estiver acontecendo na minha vida, por mais que eu não entenda o que está acontecendo, eu vou aceitar o que Deus está mandando. Você está se humilhando. Isso é se humilhar diante de Deus, irmãos, de maneira prática. A palavra humilhar traz a gente para baixo um pouco, parece, né? Porque o nosso coração é orgulhoso. A gente não gosta de ouvir esse tipo de palavra. Dá um jeito ruim pra gente se humilhar, né? Se você, para o mundo, isso é loucura, se humilhar. No tempo que nós vivemos, humilhação é algo que você jamais deve passar. Nada é mais oposto ao que o mundo ensina para nós hoje do que humilhação. Pelo contrário, seja você mesmo, tenha orgulho de ser você mesmo, viva você mesmo, a liberdade de ser quem você é, seja quem você é, viva do jeito que você quer, isso aí está em todo lugar. É isso que está no mundo hoje. Mas o texto em Daniel diz muito claro, Daniel fala, Beltesazar, tu não se humilhou. Você não se humilhou. Para nós, a aplicação hoje, irmãos, é para que a gente saia daqui alegre, é para que a gente saia daqui feliz, é para a gente sair daqui revigorado. Saber que esse Deus que agia ali na história junto a Daniel é o mesmo Deus que a gente crê. E tudo que Ele quer é que a gente tenha temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer a Deus? Temer a Deus é se humilhar. É aceitar o que a palavra de Deus diz em qualquer área da nossa vida, mesmo que a gente não concorde. E é entender que algumas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente não entende o que está acontecendo, a gente aceita também. A gente aceita. A gente fala para Deus, Deus, o Senhor é o Deus Altíssimo que governa sobre todos. Amém, irmãos? Que a gente possa crer, que a gente possa crer que esse Deus de Daniel é o nosso Deus. E que a gente possa ter essa visão que os mesmos irmãos tinham ali quando eles liam Daniel. Que estavam naquela confusão, sem rei, completamente ali, destruídos enquanto nação, sem saber o que estava acontecendo. E eles iam buscar refúgio, iam buscar força nessas histórias. Que a gente saiba que viver uma vida cristã está longe de ser uma vida chata, está longe de ser uma vida boba, uma vida monótona. Viver uma vida cristã é viver uma vida plena, é viver porque a gente realmente foi chamado para viver. Tudo que o mundo oferece é passageiro. E a hora que a mão de Deus escreve na parede, o joelho treme, o joelho bate e não tem para onde correr, não tem chão. Mas nós não. Nós cremos num Deus Altíssimo que mesmo enquanto exilados, mesmo enquanto vivendo nesse mundo, Ele está conosco. Mais do que isso, Ele mesmo se exilou. Ele mesmo, Ele saiu da cidade para ser crucificado e morreu por nós. Ele saiu para fora de Jerusalém, foi para os montes e morreu. Literalmente morreu por nós. Crucificado, morte de cruz. Mas para que eu e você tivéssemos vida. Isso traga para nós convicção, fé, esperança de que o Deus que a gente crê é um Deus real. E que a Bíblia são histórias reais de pessoas reais que viveram isso e que nós, aqui em 2024, podemos viver também. Cotidianamente. Que os desafios espirituais cotidianos que a gente tem possam ser fortalecidos pela convicção de que acreditamos na palavra de Deus e que entendemos que muitas vezes não entendemos, mas que Deus está conosco. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela sua palavra, Deus. Te louvamos porque o Senhor nos aceitou na sua família, nos adotou como filhos e o mesmo Deus ali, o Deus de Daniel, é o nosso Deus hoje, Pai. Obrigado, Deus. Por isso que é quase surreal, Pai. É quase inacreditável, Deus. Saber que o mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus, Pai. Obrigado por esse amor que nos adotou como filhos, ó Deus, e por podermos fazer parte da sua família, Pai. Tenhamos, ó Deus, a convicção, a fé e a certeza da sua presença e do seu agir sobre nós, ó Deus, em cada circunstância. Que a tua palavra possa nos revigorar e falar conosco e nos desafiar a cada dia. É a nossa oração em nome de Jesus.
Amém. Amém.